Tudo bem, pessoal? Continuando então aí as aulas que a gente começou a ter em sala de aula no sábado, né? E daí toda essa loucura de pandemia aí a gente já não conseguiu mais nos encontrar, né? Então, lá naquele primeiro sábado que a gente teve, eu fiz uma explanação para vocês, fiz uns desenhos no quadro ali, mostrando mais ou menos a localização geográfica de cada país, de cada continente, um desenho meio tosco, mas né, era uma forma de que vocês entendessem ali, pelo menos assim, no sentido de que cada país é um estado soberano. E quando a gente se referia aqui em direito internacional a estado, eu não tô falando do estado da federação, tá? Estado do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, tá? Eu vou estar me referindo a estado soberano, país-nação, tá? Com seus limites e territórios bem definidos, soberania, poder ali, né? Porque o que configura um estado são os seus limites, a sua soberania e o seu povo, né? Para ter uma nação soberana é isso que a gente precisa, tá? E as suas fronteiras bem protegidas, tá? Isso é um estado, diga-se soberano, leia-se, entenda-se soberano, tá? O direito internacional, então, gente, no direito internacional a gente mescla ideias de direito, tá? E a gente mescla ideias de relações internacionais, tá? Que é um curso de graduação também, Relações Internacionais. Então, para a gente entender direito internacional, a gente primeiro precisa entender ideias básicas de relações internacionais, tá? Como, por um exemplo, apesar de os Estados Unidos ser uma economia mundial, uma potência mundial, aí com o seu mercado transnacional, né, que não tem barreiras, não tem fronteiras. A Coca-Cola, acho que provavelmente é um dos produtos americanos que está em todos os lugares do mundo, até nos mais remotos. Ainda assim, ele não é soberano sobre um outro país, tá? Então, ele economicamente é mais potente que o Brasil, mas soberanamente eles são iguais, tá? A gente fala que os países em âmbito internacional e em relações internacionais, eles vivem numa forma de cooperação, tá? E não de dominação. Claro, isso pós Segunda Guerra Mundial, porque antes da Segunda Guerra Mundial e no período ainda, muito antes, 1500, no período colonizador, não, né? Essa ideia era basicamente de dominação, colonização. Tá? Então isso as relações internacionais também foram se desenvolvendo com o passar dos anos e hoje a gente vive numa fase de coordenação, né? Uma fase de consenso. A gente fala que é um baile, uma dança em que todos participam, tá? E isso quer dizer o quê, gente? Por conta disso, a gente tem vários núcleos de poder, tá? Então, o Brasil é um núcleo de poder na esfera internacional, os Estados Unidos é um outro núcleo de poder, a Itália é um outro núcleo de poder, a França, a Bélgica, a Inglaterra e assim por diante, tá? De todos eles emanam poder, tá? Todos eles têm a sua fração de participação no direito internacional, tá bom? E isso, direito internacional, é independente se a gente está falando do público ou do privado, tá? Essa emanação de poder, ela é igual nesse sentido. Claro, não vamos adentrar em questões econômicas, porque daí, claro, que alguns países vão, em outras situações, mandar mais, né? Reger, são os maestros dessa música que toca internacionalmente, né? Então, hoje a China é o maestro da nossa economia mundial, não tem como a gente não reconhecer eles na potência em que eles são, tá? É muito difícil hoje você economicamente concorrer com a China, né? Até mesmo pela quantidade e pelo baixo custo com que o sistema de produção deles é feito, né? Então a gente diz assim que antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tinha aí um mundo multipolarizado, com vários países
que tinham autonomia e se coordenavam ali e emanavam poder na esfera internacional. Pós Segunda Guerra Mundial, ou ali pós Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, a gente pode dizer que não mais. O mundo passou a ser polarizado, tá? Ou você era capitalista ou você era socialista, né? Ali, URSS, Rússia, União Soviética. Você não mais tinha essa ideia de uma coordenação. Ou você era de um lado ou você era do outro. Não tinha mais essa ideia. Porém, vejam, gente, isso são modelos econômicos, né? O capitalismo, o socialismo. Só que, além disso, e independente disso, uma ideia, um conceito surgiu, né? De todo esse conflito armado da Segunda Guerra Mundial e pós-Segunda Guerra Mundial. Um único consenso aí surgiu. E esse único consenso que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, foi a ideia dos direitos humanos, tá? Então, essa ideia central, que era a única forma e o único momento em que os países e esses dois grandes blocos econômicos conversavam, era quando a gente tratava de direitos humanos, tá? Tanto que pós-Segunda Guerra Mundial, surgiu então o conceito de ius cogens, tá? Ius cogens vai se escrever assim, deixa eu achar um papel aqui pra gente escrever. Vou escrever aqui no verso da minha dissertação mesmo, tá? Ius cogens. Vou mostrar pra vocês. Então surgiu algo chamado ius cogens ou jus cogens, tá? Só para ficar mais fácil. Esse ius cogens é o sentido, é a norma fundamental que passou a reger, então, todos os países no pós-Segunda Guerra Mundial. E essa norma fundamental, ela diz basicamente que nós, pessoas humanas, somos detentores de direitos, tá? Somos detentores de direitos que devem ser reconhecidos. E esses direitos são aqueles essenciais a nosso pleno desenvolvimento como pessoa, como indivíduo, tá? Então, nós temos direito à vida, nós temos direito à liberdade, nós temos o direito ao pleno desenvolvimento, à educação, nós temos um direito aí que deve ser mantido, reconhecido e preservado, né? Reconhecido, mantido, preservado. Então, por conta disso, gente, a gente teve aí uma alteração de como os países se conversavam, né? E passou-se a entender que em um ponto nós tínhamos um consenso geral, tá? Até tem um livro que eu indicaria para vocês lerem, caso vocês queiram, que é esse aqui, do George Monbiot, A Era do Consenso, tá? Então, em A Era do Consenso, ele vem fazer um manifesto para uma nova ordem mundial. Esse livro aqui, ele não é antigo, não é muito antigo, ele é de 2014 aí, mas quando a gente fala de 2004, mas quando a gente fala de mundo, né, de Segunda Guerra Mundial, aconteceu ali, né, história da humanidade, aí Brasil fazendo 520 anos esse ano, então a gente tá tratando de algo assim muito novo, muito recente, né? Os nossos avós viram a Segunda Guerra Mundial, alguns deles participaram da Segunda Guerra Mundial, então assim, é algo extremamente recente na história da humanidade, por isso 2004 não é um livro antigo quando a gente tá falando disso, tá? Por conta, então, disso, surgiram não só leis internacionais, que a gente não chama de lei, né? A gente fala de tratados internacionais, pactos internacionais, que é diferente, né, do que lei, mas é a norma internacional, né? Lei é diferente de norma, tá, gente? A lei é o produto da norma, tá? Então, na esfera internacional, os tratados, a norma que é lá, que é regida, que rege os países, né? É a norma, são os tratados que se materializam nos pactos internacionais, nos tratados internacionais, nos acordos internacionais, tá?
Então, a partir desse momento, aí pós Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma alteração do sistema mesmo, do mundo, né? Uma alteração do globo no sentido de assim. Então, a partir de agora, nós temos uma lei, né? Uma declaração universal que diz que nós, seres humanos, somos detentores de direitos, né? De direitos fundamentais aí, de direitos essenciais à existência nossa, tá? Essa declaração, ela é a Declaração Universal de Direitos do Homem, tá? De 48. Essa declaração, ela é contemporânea também ao Pacto de São José da Costa Rica, tá? Que é a Declaração Interamericana de Direitos Humanos, tá? Elas têm praticamente quase a mesma redação, muito similar aí, tá? Porém, a Declaração Universal de Direitos do Homem, tá? E eu falo do homem porque realmente, inicialmente, ela era de homens, tá? Em 48 não se existiam direitos para as mulheres ainda, tá? Então, reconhecia-se os direitos do homem, tá? Em alguma perspectiva, esses direitos eles refletiam nas mulheres e nas crianças, mas muito à míngua do que realmente hoje a gente tem, tá? Então, com a criação da Declaração Universal, a gente teve, então, um instituto, uma norma que dizia que as pessoas deveriam ser respeitadas, tá? Deveriam ter um trabalho digno, ter a sua existência respeitada, e que os estados pudessem, então, e deveriam, então, promover formas de que o indivíduo se desenvolvesse na sua capacidade máxima, na sua plenipotência, tá? Então, plenipotência é eu e o Estado e o meio onde eu vivo fornecer instrumentos para que eu me desenvolva ao máximo, tá? Eu como ser humano, como indivíduo, tá? E esse desenvolvimento a gente diz em todos os aspectos, saúde, educação, tudo, civilidade, tá? Então, esse instrumento foi o primeiro, a Declaração Universal foi o primeiro documento reconhecidamente por todas as nações soberanas. Hoje eu acho que são 128 estados soberanos que assinam ela, que ratificam ela, tá? Quase todos os países do globo, né? E então todos eles devem respeitar e todos eles reconhecem a declaração como fonte emanadora de normas, tá? Fonte emanadora de regras, regulamentos que devem ser seguidos. Durante a minha dissertação de mestrado, eu fiz algumas pesquisas e eu extraí de algumas constituições de alguns países onde eles se referiam apenas e onde eles faziam referência a ipsis literis à Declaração Universal, tá? Aqui no Brasil a gente faz referência a ela, tá? Já em Portugal eles copiam ela ipsis literis, então assim, ao pé da letra, tá? Então lá eles reconhecem ela plenamente. Aqui a gente tem essa citação, tá? A gente reconhece, a gente ratificou, né, ela, mas não é ao pé da letra, né, a internalização da declaração na nossa Constituição, tá? Então, isso daí, gente, gerou no nosso direito, né, no nosso direito internacional, uma formação e uma estruturação de um direito internacional público, tá? Que antes não existia, tá? Então, a formação do direito internacional público, ele basicamente passou a ganhar uma estrutura muito diferente, uma estrutura assim mais visível, né? A gente pode dizer assim. Eu falo que direito internacional público dos direitos humanos, porque o direito internacional público ele já existe, né? Ele já existia quando os estados tratavam entre si algum conflito, já era direito internacional público, tá?
Porém, o direito internacional público dos direitos humanos, então, ele ganhou uma força tamanha, né, pós Segunda Guerra Mundial, porque ele surgiu ali, né, ali foi o seu berço de criação. Infelizmente, de um momento triste da história, mas ali foi o seu berço de criação. Então, a gente passa a ter uma estrutura organizacional em âmbito internacional para os direitos humanos. Então, a gente tem a criação inicialmente da Liga das Nações, tá? Que são basicamente formada pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial, basicamente não, sim, formada pelos países que ganharam a Segunda Guerra Mundial. Em um segundo momento, então, isso se transforma na Organização das Nações Unidas, na nossa ONU, tá? E a nossa ONU, então, ela começa além de ter a Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela passa a emanar outros tratados, a criar outros tratados importantes para nossa organização, para o nosso reconhecimento de ser humano como detentor e como núcleo essencial de toda norma, tá? Então, a gente tem aí a criação da ONU, a gente tem a criação da Organização dos Estados Americanos, que são integrados por nós aqui dos Estados Americanos. Nós temos a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a criação do Tribunal Internacional, da Corte Internacional de Justiça, né, que fica em Haia, Tribunal Internacional. Nós temos a criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos a criação do Tribunal Penal Internacional, tá? Que inicialmente os seus precursores foram o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Tóquio, o Tribunal de Ruanda, tá? Para as questões de Ruanda. Então, esses são os seus precursores aí do Tribunal Penal Internacional. Após esses tribunais criados, né, por conta de uma série de ilegalidades que se reconheceu posteriormente, então criou-se o Tribunal Internacional, criou-se então o Estatuto de Roma, que é a norma que rege o TPI, o Tribunal Penal Internacional, e criou-se também o Estatuto de Roma, tá? Estatuto de Roma não, me perdoe. Fugiu o nome. Já vou achar aqui. Criou-se a Carta das Nações Unidas e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, da CIJ, né, a Corte Internacional de Justiça. O Estatuto da Corte, gente, é onde vão estar previstos, então, unicamente, o que são fontes de direito internacional público, tá? O que são fontes, basicamente, de direito internacional, tá? Nem internacional público ou privado, porque não faz essa diferenciação. O que são fontes, então, vai ser o primeiro momento, né, no direito internacional em que isso vai ser redigido, documentado. Pô, o que são fontes, né? No direito interno a gente sabe o que são fontes, né? Fontes vem do costume, vem da norma, vem da lei, vem dos tratados, vem do blá blá blá. Mas no direito internacional a gente não tinha, assim, basicamente isso. Da onde vinham as fontes do direito internacional, tá? Com a criação do Estatuto da Corte, o artigo 38 dele, então, vai falar pra gente o que são as fontes. Então, ele diz lá que as fontes de tratado de direitos internacionais são os tratados internacionais, os costumes internacionais, os princípios gerais de direito, e daí princípios gerais são aqueles reconhecidos por todas as nações, tá? Exemplo, duplo grau de jurisdição é um princípio de direito que é reconhecido por todos os estados, tá? Estados soberanos. As decisões judiciárias também, nesse caso, são fontes, tá? Pra gente, no direito interno, decisão judicial não é fonte, tá? É uma subfonte, onde você pode fazer uma referência, pode coletar ali um princípio, mas não é fonte primária, tá? Para o direito internacional, as decisões são fontes primárias, tá? Por quê? Porque basicamente não tem de onde tirar, né? Aonde que você vai encontrar um precedente? Não tem, né?
Então, a doutrina dos juristas mais qualificados, então, os juristas mais qualificados são sim aqueles de renome, né, na esfera internacional, reconhecidamente entre os países, tá? A equidade. A equidade, então, é uma faculdade da corte e é uma forma de fonte. Quando você não encontra referência e você não encontra o direito em nenhum outro local, tá? Em nenhum outro desses locais que a gente se refere, a equidade ela vai ser utilizada como fonte de direito internacional, tá? A gente vai estudar cada uma dessas fontes, tá? Separadamente. Mas primeiro a gente precisa entender aí algumas características dos direitos internacionais, que é onde basicamente tudo isso ganha corpo, ganha forma, tá bom? Então isso vai ser importante para a gente basear todo o nosso estudo, tá? Vamos para o próximo bloco, porque senão fica muito comprido o vídeo e difícil de fazer o upload daí, tá bom? No site da faculdade, beleza?